Hoje vamos falar sobre Sauron, o Senhor do Escuro. Afinal, eu vi aqui no canal que vocês estão dando muita atenção para os vídeos sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder e tudo que envolve a Terra-média e a obra de Tolkien. Então nessa série aqui no canal você vai conhecer todos os segredos da Terra-média e da obra de Tolkien. Por isso, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos dessa série maravilhosa. Agora, pega a sua espada, sua capa, seu escudo e vamos nessa jornada incrível. A história de Sauron. Originalmente chamado pelo nome de Mairon, ele era um Ainur da classe dos Maiar, que servia a Aule, o grande ferreiro dos Valar, quando foi criado por Eru Ilúvatar. Ele era puro como os outros Ainur, e sua maior virtude estava no amor pela ordem e perfeição das coisas. E isso foi o que acabou sendo o principal motivo do seu desvio para o mal, quando ele observou todo o poder do Melkor e que ele tinha vontade de se igualar ao Eru Ilúvatar para dar existência às coisas e governar sobre todas elas. O Mairon viu a oportunidade de crescer em poder e assim atingiu seus objetivos mais rapidamente. Melkor, que era completamente ardiloso, viu o potencial de Mairon, já que ele era o mais poderoso dos Maiar, incluindo também Gandalf e Saruman, e quando ele fez questão de tentar convencê-lo então a se juntar a ele, por fim o Melkor conseguiu corromper aquele que seria o seu servo, mas optou claro por deixá-lo entre os Ainur e manteve as aparências por um tempo, de modo que Melkor poderia ficar sabendo de tudo que os Valar faziam. E só quando Melkor, que já havia estabelecido suas fortalezas em Untúmno e Angband, é que Mairon enfim se revelou como servo do Senhor das Trevas e partiu para assumir o posto de tenente dos exércitos de Melkor. E ficou responsável pela fortaleza de Angband. Diante dessa mudança de lado, os elfos passaram a chamá-lo então de Sauron, o Abominável. E Sauron serviu a Melkor em incontáveis batalhas dos primeiros anos, incluindo as guerras contra os Ainur, na guerra contra os elfos e também na Guerra da Ira. Juntos, os dois chegaram a dominar grandes partes dos territórios da Terra-média, com os eventos da Guerra da Ira, evento esses que marcaram o final da Primeira Era. Melkor, sendo chamado agora de Morgoth, e suas forças acabaram sendo derrotados então pelos Ainur. Então o Senhor das Trevas foi levado a cativo, onde de lá ele permaneceria até o Dagor Dagorath, que é o apocalipse da obra de Tolkien. Apesar da derrota, Sauron conseguiu fugir e permanecer escondido por quase 500 anos, lá pelo ano 1000 da Segunda Era, e como novo Senhor das Trevas, o Sauron passou a se recompor em Mordor, onde ele passou a criar orcs e trolls, e também a levantar a Torre de Moldor, próximo à Montanha da Perdição, ainda com seu desejo de governar os povos livres da Terra-média. Sauron bolou um plano para conquistar os seus objetivos. Como ele sabia que os homens eram mais fáceis de corromper, ele então focou nos elfos. Primeiramente ele tomou forma de Anatar, o Senhor dos Presentes. Depois ele se apresentou aos elfos e ficou um tempo entre eles numa tentativa de ganhar a confiança daquele povo, e fez uma grande amizade com um ferreiro chamado Celebrimbor e ensinou muitas coisas a ele, e depois o convenceu a fazer os anéis místicos aos elfos, e assim fez 19 anéis. Mas o que eles não sabiam é que Sauron forjava o 20º anel no fogo da Montanha da Perdição, o Um Anel, e nesse anel ele colocou parte de sua alma, e com ele Sauron seria capaz de controlar os portadores dos Anéis do Poder. Porém, logo que Sauron colocou seu anel, os elfos perceberam que havia algo errado e tiraram então os anéis que a eles havia sido dado, frustrando todos os planos do Senhor das Sombras. Ele levou então a guerra aos elfos novamente e acabou recuperando 9 dos anéis, e capturou Celebrimbor, levando ele até Mordor para saber onde estavam o restante dos anéis. Depois de muita tortura, Celebrimbor então revelou a ele aonde estavam os outros anéis, e Sauron os recuperou. Posteriormente, mas ainda faltavam 3 anéis para ele recuperar, os 3 anéis mais poderosos que ele havia forjado sem a ajuda de Sauron, e depois de ser muito torturado, Celebrimbor não resistiu e morreu. Com os Anéis do Poder, o Sauron tentou colocar seu plano em prática, só que com os homens e os anões. Para maior frustração ainda do Senhor das Sombras, ele deu 7 anéis aos Senhores Anões, mas a corrupção do Sauron não funcionou com eles, apenas potencializou a ganância que os anões já tinham e seus desejos por riquezas. Já os outros 9 anéis
foram dados aos senhores dos homens, e com eles a história foi diferente. Depois de tanto tempo, os homens ficaram tão envenenados pelo poder que lhes foi, enfim, dado por Sauron, que eles se tornaram escravos sem vontade nenhuma e se tornando parte do exército do Senhor do Escuro, conhecido como os Espectros dos Anéis. E assim o Sauron então usou todas as suas forças contra os Elfos e conquistou grande parte do oeste da Terra-média. E quando os Elfos estavam sendo quase extintos, os Númenóreanos interviram e ajudaram os Elfos, acabaram com grande parte das forças do mal, e com a vitória da aliança entre homens e Elfos, Sauron acabou derrotado. O rei dos homens ordenou que levassem então Sauron para a terra de Númenor, para ele ser julgado na ilha. O Sauron se agradou, pois ele poderia destruir o inimigo de dentro para fora. Então ele se transformou em uma pessoa de aparência agradável e seguiu para a ilha ainda como prisioneiro. Mesmo como prisioneiro, aos poucos o Sauron foi conquistando a confiança de figuras importantes de Númenor e chegou a ser em algum momento conselheiro do rei, e em posição privilegiada do reino, ele passou então a influenciar o povo a adorarem a Morgoth e inclusive fornecerem sacrifícios para ele. E depois ele convenceu ao próprio rei, o Alfarazon, e a se rebelar então contra os Valar. E os homens estavam prontos para se lançar em uma guerra contra Valinor, mas antes que pudessem começar os ataques, Eru Ilúvatar soube das intenções deles e, irado com a ilha, lançou um cataclisma que levou Númenor à destruição, com apenas alguns Númenóreanos conseguindo sobreviver à ira do Eru Ilúvatar. E nesse ataque o corpo físico do Sauron também foi destruído. Os Númenóreanos que sobreviveram foram para a Terra-média, fundando os reinos de Andor e também o reino de Gondor. Bom, adivinhem só, o Sauron em espírito voltou para Mordor para reunir novamente suas forças, reconstruiu seu corpo e finalizou a construção da Torre de Barad-dûr. O Sauron lançou diversos ataques contra os reinos de Gondor e Anor, na tentativa de expandir os seus domínios e extinguir o reino dos homens. Então Elendil, junto com Gil-galad, formaram a última aliança entre homens e elfos, que reuniu todas as tropas e marcharam para a Torre de Barad-dûr para destruir de vez o Senhor das Sombras. Os exércitos então formaram um cerco que pretendia isolar, enfraquecer e derrotar o Senhor das Sombras. Mas não foi uma tarefa fácil. O cerco durou cerca de 7 anos, até que finalmente, cansado disso, Sauron, com seu corpo totalmente reconstruído, resolveu sair e enfrentar os seus inimigos. Gil-galad, o rei dos elfos, e Elendil, o rei dos homens, tomaram a frente da batalha, e com apenas um golpe, Sauron matou os dois inimigos. Depois disso, Sauron dirigiu sua atenção para Isildur, na intenção de eliminar totalmente qualquer ameaça da continuidade da linhagem de Elendil. E Isildur, num golpe de extrema sorte, pegou a espada quebrada de seu pai e conseguiu decepar o dedo de Sauron onde estava o anel. Anel que, como eu disse para vocês, continha grande parte da essência e do poder de Sauron. Sem o anel, o corpo físico do Sauron foi destruído novamente, e os exércitos de Mordor foram derrotados, e a vitória dos povos livres da Terra-média foi decretada. Em posse do anel, Isildur foi instruído a destruir o objeto para impedir que o Senhor das Sombras retornasse, mas o anel já havia corrompido Isildur, e ele se negou a destruir o Anel do Poder. Durante uma das suas viagens para o norte, o agora rei Isildur foi atacado por orques numa emboscada, e o anel, que queria voltar ao seu senhor, traiu Isildur e acabou caindo no fundo de um rio, onde ali ficou por séculos, até ser encontrado por uma espécie de hobbits, pescadores, o Sméagol e o Déagol. Ali, o anel já mostrava que continha toda a ira e desejo de poder do Sauron, despertando o pior de cada ser. Por exemplo, Sméagol ficou maluco e já matou seu primo Déagol para poder ficar com o anel, que o corrompeu totalmente, transformando ele numa das criaturas mais asquerosas da Terra-média, o Gollum. Sauron, longe do anel, continuou existindo em espírito, mas estava fraco demais para ser considerado uma ameaça de verdade. Mas enquanto o anel existisse, o Senhor das Sombras continuava sendo uma ameaça para todos os povos da Terra-média, já que a sua essência e poder poderiam restaurar a força do Lorde das Trevas. Bom, séculos mais tarde, o espírito do Sauron se instalou na fortaleza de Dol Guldur, onde passou a operar como o nome de um necromante, e mais
mais uma vez formou um grande exército para tentar recuperar o Um Anel, evento esse que é mostrado no filme O Hobbit. Seus planos acabaram indo pelo ralo quando o Conselho Branco, formado por Gandalf, Saruman, Elrond e Galadriel, o atacaram na sua fortaleza em Dol Guldur e frustraram completamente suas ideias de retomar o poder. O Senhor do Escuro então fugiu novamente para Moldor mais uma vez, e dessa vez assumiu a forma do grande olho no alto da torre de Barad-dûr, o olho que tudo via. O seu fim, no entanto, veio das mais improváveis criaturas da Terra-média, um pequeno hobbit do condado que atravessou toda a Terra-média e seus perigos para levar o Um Anel até a Montanha da Perdição, onde ele foi forjado e o único lugar onde ele poderia ter sido destruído. A história contada nos cinemas na trilogia do Senhor dos Anéis retrata o fim definitivo do Senhor das Sombras, que já é destruído completamente junto com seu exército quando o Anel é lançado no fogo da Montanha da Perdição. Sem o Anel, Sauron já não era mais um perigo para os povos livres da Terra-média. Era o fim do Senhor de muitos nomes. E aí, você curtiu a história de Sauron? Qual é a próxima história que a gente deve trazer aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários. E ó, não esquece também daquele like no vídeo, beleza? Para ajudar a gente. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima história. Valeu e tchau, tchau.